Boa noite, nono ano. Vamos à correção da atividade 4, que é uma das últimas atividades que nós vamos realizar da apostila. Ela falava sobre substâncias químicas puras e misturas. Então, assim, gente, qual é a diferença? Uma substância pura, ela não existe na natureza. Ela é criada pelo homem, através das indústrias e dos laboratórios. E existem diferentes tipos de processos de separação e purificação, né, dessas substâncias para que você atinja a purificação que você necessita. Então, uma substância pura, ela não existe na natureza, ela é algo produzido e fabricado pelo homem para aumentar o valor que essa substância terá no mercado. Então, oxigênio dos cilindros de oxigênio dos hospitais, o oxigênio está presente no nosso ar que a gente respira. No entanto, nos hospitais ele está puro dentro de um cilindro. Ele foi retirado do ar que nós respiramos, purificado e colocado dentro desses cilindros para serem vendidos aos hospitais, tá? E a gente tem aí uma infinidade de outras substâncias que são retiradas na natureza, os metais preciosos, as joias, as pedras preciosas, né, através da mineração e assim por diante, tá bem? Então, lembrem-se, uma substância pura não existe na natureza. Elas podem ser de dois tipos. Ou uma substância pura simples, quando ela é formada apenas por um único tipo de átomo, ou uma substância pura composta, quando a molécula dessa substância tem 2 ou mais átomos. Então, eu vou dar 2 exemplos. O oxigênio que nós respiramos, a molécula do oxigênio, ela é representada pelo O2. São 2 átomos de oxigênio que formam o gás oxigênio, tá? Então, só tem oxigênio nessa molécula. Isso é uma substância pura simples. A água que nós tomamos, ela é formada por por átomos de oxigênio e por átomos de hidrogênio. Então, a fórmula da molécula da água é o H2O, que todo mundo conhece, tá bem? Como ela é formada por dois tipos de átomos, o hidrogênio e o oxigênio, então essa substância, apesar de ser pura, ela é uma substância pura composta, tá bem? Bom, uma mistura são sistemas onde você tem várias substâncias juntas no mesmo local, né, no mesmo ambiente. Algumas vezes nós somos capazes de enxergar que aquilo é uma mistura, porque nós vemos nitidamente várias coisas diferentes juntas. Por exemplo, pedra e areia juntas, você vai ver a pedra e você vai ver a areia. Então você vê nitidamente que elas são uma mistura. Então isso é uma mistura do tipo heterogênea. A palavra heterogênea significa, hétero significa diferente, gênea significa formas. Então são substâncias que têm formas diferentes e por ter formas diferentes a gente vê a diferença entre elas. E a gente diz que ali tem duas fases, né? A pedra é uma fase e a areia é a outra fase que você enxerga, tá? E ainda existem as misturas homogêneas. A palavra homo quer dizer igual, gêneas, formas. São substâncias que têm formas iguais. E se elas têm formas iguais, quando eu misturo as duas, embora sejam substâncias diferentes, como elas são parecidas, eu não consigo notar que elas são diferentes. Um exemplo disso é as substâncias quando você mistura, por exemplo, açúcar com água. O açúcar vai dissolver na solução de água, você não vai mais enxergar o açúcar. Ele está ali, mas você não enxerga. Portanto, isso é uma mistura homogênea. Ou então, água e álcool. São dois líquidos transparentes. Você misturou os dois, você não vai mais ver que você tem água e álcool ali só olhando. Portanto, é uma mistura homogênea. O ar que nós respiramos, né? Tem uma infinidade de coisas no ar que nós respiramos, mas nós não vemos nenhuma delas. Então, é uma mistura homogênea, tá? Então, gente, para tirar aí a dúvida de vocês com relação à atividade, tá bem? Explique o que são substâncias. Então, substâncias são os materiais que possuem
todas as propriedades físicas bem definidas, determinadas e praticamente constantes, ou seja, são formadas por um único tipo de componente, átomos, moléculas ou aglomerados. Isso era a resposta do que são substâncias. O que são substâncias puras, tá? As substâncias puras são aquelas que não existem na natureza e, portanto, elas são produzidas pelo homem nas indústrias e no laboratório, tá? Através de métodos de purificação, tá bem? Ou de separação de misturas, tá? E existem vários tipos de métodos, dependendo do tipo de mistura que a gente tiver, tá? O que são substâncias puras compostas? As compostas são aquelas substâncias que, apesar de serem feitas, produzidas ou, né, por uma única tipo de molécula, como por exemplo a água, o H2O, a molécula dessa substância é formada por mais de um tipo de átomo, tá? E isso é uma substância composta, tá bem? O que são misturas? Misturas são é o que nós encontramos na natureza, tá? E são vários tipos de substâncias, aglomerados e átomos juntos no mesmo local, no mesmo recipiente, no mesmo sistema, tá bem? E elas podem ser de dois tipos, tá? Homogêneas, que é a pergunta 5, tá? Quando eu não vejo diferença entre as substâncias que estão misturadas, elas são muito parecidas e, portanto, a impressão que eu tenho é que uma coisa só. Exemplo: água e álcool, água e açúcar, água e sal, o ar que nós respiramos, tudo bem? Misturas heterogêneas são aquelas que as substâncias que estão juntas e misturadas, elas são totalmente diferentes e, portanto, eu enxergo nitidamente que tem mais de uma substância ali, tá? E essas são as chamadas substâncias heterogêneas. Exemplo: água e óleo, areia e pedra, terra e água, pó de serra e água, madeira, folhas e água, tá? E assim por diante. Se eu enxergo as coisas que estão ali naquela mistura, as diferentes coisas que estão ali naquela mistura, então ela é uma mistura heterogênea. Espero ter ajudado vocês, espero que você tenha tirado as dúvidas de vocês e até a próxima.